Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo possam manifestar na sua vida e levantar você com um novo ânimo para viver uma nova vida e desfrutar de um novo tempo de bênçãos, de milagres e maravilhas na sua vida. Não há outro ser que eu poderia falar capaz de atender os anseios e necessidades do seu coração. Não há outra pessoa que eu poderia te apresentar a não ser Jesus Cristo. Ele é o único ser capaz de te salvar, ele é a única pessoa capaz de te amar, ele é o único Deus capaz de te abençoar. Não adianta você ficar aí se apegando com pessoas que já foram santas, já deixaram uma linda história, mas morreram. E aquele que morre não tem mais ação no mundo. Aquele que morre não tem mais a oportunidade de te ajudar naquilo que você mais precisa, que é o bem-estar interior, que é uma vida feliz, que é uma vida abençoada, que é uma vida vitoriosa. Somente Jesus. Por que só Jesus? Primeiro porque ele tomou a forma humana, se identificou conosco, morreu na cruz, foi sepultado, e aí aconteceu com ele o que não acontece com ninguém. Ele ressuscitou. Ah, mas o próprio Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou aquela filha de Jairo. É bem verdade. Mas essas pessoas que foram ressuscitadas por Jesus morreram de novo. Agora, quando você olha para a história de Jesus, você vê que ele ressuscitou e vive para sempre. E vive eternamente. Está assentado à destra do Pai, intercedendo por cada um. Está pronto a nos ajudar. Ele mesmo disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ele diz também, eu vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez. Ele vai dizer também, no dia que tocar a trombeta, anunciando o fim de todas as coisas, eu estarei pronto para receber aqueles que andaram comigo, aqueles que foram fiéis a mim, aqueles que me receberam como Salvador. Então veja, neste compêndio de ensinamentos existentes do mundo religioso, você só pode ficar com um, aquele que fala de Jesus. Por isso que eu falo da Bíblia. Eu não estou aqui para apresentar uma nova teoria. Eu não estou aqui para apresentar uma nova filosofia. Eu não estou aqui para mostrar um novo caminho. Eu estou aqui para mostrar Jesus, que é o caminho que nos leva a Deus, Jesus, que é a verdade suprema sobre vida física e espiritual, Jesus, que é capaz de mostrar de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos, só Jesus, só Jesus. Mas por que as pessoas têm dificuldade de aceitar esta verdade? Infelizmente, o orgulho, a vaidade pessoal, a dureza de coração, incredulidade, cegueira espiritual, tudo isso tem manifestado no mundo. E onde está a cura para isso? A Bíblia Sagrada é como água que lava. A Bíblia Sagrada é como bússola que direciona. A Bíblia Sagrada é como martelo que quebra a dureza do coração. A Bíblia Sagrada é como lume, como luz que brilha, iluminando para que as trevas da ignorância sejam desfeitas e possamos olhar para Cristo e alcançar a salvação. O próprio Jesus disse através de Isaías numa mensagem profética, dizendo, olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Quem é que poderia dizer isso? Quem é que poderia ter autoridade para dizer uma coisa dessa? Só mesmo Jesus, porque ele deu provas de que, primeiro, nos ama, segundo, é capaz de cuidar da nossa causa, é capaz de cuidar da nossa alma. Porque você que está me assistindo aí, você sabe que, em termos físicos, você um dia nasceu, um dia vai morrer.
termos físicos e espirituais. Aí você nunca nasceu e nunca vai morrer. Porque o que você tem espiritual é de Deus, é de cima, veio dos céus, entrou na sua vida. E aí te acompanha toda a sua vida. O pensador já disse que o corpo é a bainha da alma. O corpo é o envelope da carta. O corpo é a caixa que guarda o presente. Então, esse corpo que você tem é uma caixa que está guardando sua vida espiritual. E aí você precisa estar em comunhão, em consonância, em coerência, em parceria com aquele que cuida da alma, para que você possa, quando terminar sua existência aqui, ser levado para a eternidade e descansar. Veja bem, levado para descansar, porque aquele que não tem Cristo é levado também, porque ele nunca vai morrer, mas só que é para o sofrimento eterno. Porque alguém quer dizer, mas esse negócio de inferno não existe. Como não existe? Como não existe? Se existe diabo, existe Deus. Se existe Deus, existe também o diabo. Se existe céu, existe também o inferno. E o inferno não foi criado para o ser humano. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus demônios. Mas o diabo não quer ir sozinho para lá. Por isso ele fomenta o mal, fomenta a violência, fomenta as práticas inconvenientes, para que a pessoa possa afastar de Deus e estar em consonância com Ele. E assim é a vida. Assim é a vida. Então, olha, meu conselho para você, de coração. Abra agora as comportas do seu coração e deixa Jesus entrar na sua vida e fazer morada. Ele mesmo disse, estou na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Farei festa com ele e ele comigo. Deixa Jesus entrar, porque essa alegria que está faltando é a falta de Jesus no seu coração. Esta paz que você não tem é a falta de Jesus no seu coração. Esta tranquilidade interior que você precisa ter só vem com Jesus entrando na sua vida. Então deixa ele entrar. Deixa esse orgulho de lado, deixa esta tristeza de lado, deixa esse impedimento de lado, deixa essas dificuldades de lado e diga, Jesus entra aqui. E aí você, confessando Jesus como seu Salvador, é o primeiro passo. O segundo passo é você procurar uma igreja que fala de Jesus. Não adianta você estar num lugar em que fala de Jesus, mas fala que Jesus tem um auxiliar, tem um companheiro, uma companheira, tem alguém que possa te levar ao céu. Não adianta isso. Você tem que ter a consciência de que só Jesus pode te levar ao céu. Então, tem que ser num lugar que fala de Jesus, que tem a Bíblia como regra de fé, porque tem muitos lugares aí, você chega lá, a Bíblia, até eles dizem, é um livro bom, mas tem isso aqui, ó, tem mais esse que te mostra o caminho. Não. Eu não preciso de outro livro, eu não preciso de um outro compêndio, eu não preciso de uma outra teoria, eu preciso da Bíblia. Então, tenha a Bíblia como sua regra de fé. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. É só começar a ler e repetir esta leitura mais uma vez, e pedir, Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a entender. E quando você precisar, procura alguém que entenda. Lembra daquele homem que era um ministro de uma rainha, que foi a Jerusalém e lá comprou a Bíblia existente, disponível naquela época, era o livro do profeta Isaías, e voltando para casa na sua carruagem, todo cheia de pompa, você sabe, aquelas carruagens chiques, né? Hoje seria uma BMW, hoje seria uma Land Rover, hoje seria um carro assim, mas naquele tempo quem tinha uma carruagem era o senhor doutor, era o ministro. E aí ele está lendo. E aí, de repente, aproxima daquele carro onde ele está, um servo de Deus chamado Filipe, e pergunta, escuta, você entende o que está lendo? Ele disse, como posso entender se não tem ninguém para me ensinar? Ele disse, eu posso te ensinar. Ele mandou parar a carruagem, mandou que o homem subisse com ele na carruagem e Filipe explicou tudo, tintim por tintim, do que ele estava lendo. E aí ele entendeu a ponto de confessar Jesus como Salvador e imediatamente pedir para ser batizado em águas, porque é mandamento de Jesus. Jesus diz, quem crer, for batizado, será salvo. E aí
aconteceu o grande milagre de Deus na vida dele. Foi transformado numa nova criatura, Filipe foi para outro lado, ele continuou a sua caminhada e na sua terra ele foi um agente de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus a recompensa na vida de quem me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar. Se você ainda não está ajudando, abra seu coração e venha me ajudar. Entre em contato conosco. Você tem aí na tela esse primeiro número do WhatsApp, o segundo é o fixo. Ou você passa uma mensagem por escrito pelo WhatsApp, ou você liga no fixo e diz, eu quero ajudar a fazer esse programa. Aí meu pessoal entra em contato com você, manda para você um carnê, você vai contribuindo. E juntos nós vamos fazendo essa obra missionária. Juntos nós vamos pregando o Evangelho. Juntos nós vamos abençoando pessoas por todos os lados. Venha fazer parte desta obra. Ah, mas eu nem crente sou, vou ajudar esse pastor. Mas eu estou fazendo o bem, ajudar a fazer o bem é bênção. Então, venha me ajudar a pregar o Evangelho. Venha me ajudar, cada dia, ajudar tantas pessoas por este mundo afora. Olha, existem pessoas que vivem cada dia alimentadas por este programa, porque às vezes não podem mais ir a uma igreja, não podem se locomover, já tem dificuldade para sair de casa. Falando ao coração é um oásis na vida dessa pessoa. Então, me ajuda, mesmo não sendo crente, venha me ajudar. Abra seu coração e diz, qualquer valor que você estipular é algo que não vai nem fazer falta para você e vai ser uma fonte de bênçãos na sua vida. Então eu quero orar por você. Senhor, estendas as tuas mãos para abençoar, recompensar cada uma dessas pessoas que têm aberto os corações para nos ajudar a fazer esta obra de fé. Eu e todos aqueles que trabalham comigo somos profundamente agradecidos por todos esses que contribuem, porque através da ajuda dessas pessoas, nós estamos levando ao Senhor a Tua palavra a tantos corações. Recompensa e faça prosperar estas pessoas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. E a segunda oração que eu faço, a oração do altar da intercessão. Você vê aí na tela 2 telefones, você pode colocar o seu nome no altar, escrevendo o seu nome numa mensagem pelo WhatsApp, esse primeiro número que você vê, ou então telefonando, meu pessoal anota o seu nome. Não só o seu, quantos nomes forem necessários. Venha viver conosco esta obra. As pessoas já conhecem o Falando ao Coração, que já conhecem o Falando ao Coração, sempre usam o programa para passar uma mensagem, para colocar os nomes no altar, surge um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, uma circunstância, logo recorre ao Falando ao Coração. E eu apresento todas essas pessoas diante de Deus e peço a Deus no final do programa para abençoar todas elas. Quero convidar você para nesse domingo, atenção, todo domingo eu tenho 2 cultos aqui na Betel. O primeiro, 10 da manhã. O segundo, 7 da noite. Venha estar conosco. Venha viver conosco momentos importantes de emoção, de alegria e de comunhão. E nesse domingo agora, tanto aqui na sede como nas nossas congregações, nós vamos trabalhar para ganhar mais pessoas para Jesus. Ou seja, nós vamos ministrar palavras evangelísticas, palavras que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo precisam ouvir para tomar uma decisão, a decisão de Cristo, de ter Cristo na vida. Então, se você tem um parente que não é crente, um amigo que você gostaria de vê-lo servindo a Deus, convida essa pessoa e vem estar conosco aqui nesse domingo, 10 da manhã, 7 da noite. 2 cultos especiais de evangelização para que você possa viver conosco momentos intensos, preciosos e gloriosos. Te espero neste domingo. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Eu quero ler com você na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 42, 43 e 44. Leiamos juntos. Assim está escrito. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se
em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Jesus está aí no momento de agonia, no momento de sofrimento, no momento que eu poderia dizer difícil para ele. Por que difícil? Porque Jesus tomou a forma humana. Jesus é Deus. Jesus já era Deus e nasceu como homem, tomando assim a forma humana, cresceu como ser humano, sendo criança, adolescente, jovem, e começou o seu ministério por volta de 30 anos de idade. E durante todo o seu ministério, o que ele fez? Você conhece a história. Ele ajudou os pobres, ele curou os cegos, ele curou os paralíticos, ele repreendeu demônios, libertando pessoas oprimidas, ele repreendeu ventos e tempestades, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, ele abençoou pessoas e mais pessoas por onde passou. Alguns tocavam nele, eram curados. Outros recebiam um toque dele, eram curadas. Outros recebiam uma palavra dele, uma palavra de ordem forte e recebiam um milagre. Então, por onde ele passou, eu posso dizer, sem medo de errar, só fez o bem. Vou repetir. Por onde Jesus passou, deixou um rastro de coisas boas, vividas e praticadas. Então eu poderia olhar para Jesus, vivendo e fazendo tudo aquilo, e dizer, este homem é perfeito, este homem não tem pecado, este homem não deseja o mal para ninguém, este homem não pratica nenhuma maldade, este homem só faz o bem. Este homem é um homem que não poderia morrer nunca. Mas a maldade humana é tão grande, e essa maldade se manifesta quando aparece alguém que pratica o bem e ela se põe contra. Porque começa a entender que entra em confronto o que pratica o mal com o que pratica o bem. E ao invés de aproveitar a oportunidade de conhecer Jesus que praticava o bem e deixar de praticar o mal, as pessoas diziam, vamos eliminá-lo. Vamos tirá-lo da terra, porque ele nos confronta, ele nos machuca, ele nos fere, porque nós queremos viver no erro, diziam as pessoas da época. Nós queremos praticar o mal, e ele contrapõe a esse nosso propósito. Veja que, normalmente, quando levanta alguém diante de uma nação, diante de um grupo de pessoas, diante de uma cidade, de um estado, e essa pessoa tem boas propostas, tem bons objetivos, tem boas práticas, já tem uma história que comprova aquilo, essa pessoa é confrontada, essa pessoa é rejeitada. Essa pessoa, os outros começam a querer jogar defeitos nela, apresentar imagens que ela às vezes nem tem, para tentar desestabilizar, porque essas pessoas se sentem ameaçadas, ou seja, elas querem praticar o mal. Então, aquele que é bom, aquele que pratica o bem, vai revelar quem é essa pessoa. Então, vamos eliminá-la para a gente continuar no mal. A gente vive isso todos os dias. Nas cidades, nos estados, nos países, no mundo inteiro. Alguém que se levanta para dizer, eu vou consertar o mundo, vou consertar a cidade, vou consertar o estado, vou consertar o país. Aí levantam aqueles, não, isso não pode, não pode, não pode. Por quê? O mal não tem comunhão com o bem. E aí se chega alguém do bem, ao invés de, eu vou passar para o lado dele, não, eu vou tirá-lo do meu caminho. Foi o que tentaram fazer com Jesus. Jesus fazendo o bem, Jesus ajudando as pessoas, Jesus abençoando as vidas, Jesus resolvendo os problemas os mais diversos das pessoas. Não, nós temos que afastar, porque senão todo mundo fica com ele. E nós que somos do mal, o que nós vamos fazer? Onde nós vamos nos amparar? O que nós vamos, de que nós vamos viver? Porque estão acostumados a viver na prática do roubo, na prática da corrupção, na prática que não agrada a Deus. E aí condenaram Jesus. Condenaram
através de um julgamento fajuto, um julgamento injusto. Ali não teve contraditório. Jesus, olha, acusava. Não, está condenado. Simplesmente está condenado. Condenado. Condenado a quê? Condenado a morrer. Porque quem quer fazer o bem, muitas vezes é rejeitado por aqueles, principalmente por aqueles que gostam de fazer o mal. E aí querem tirar do caminho, querem eliminar do caminho. E Jesus, naquele sofrimento, foi orar. E ele sentia que o momento estava chegando. Ele tinha a percepção, a sensibilidade para avaliar o momento e dizer, esse é o momento da mais profunda dor que eu vou passar. E ele foi orar. E naquela noite fria, orando, ele suava, ele sofria. Ele, naquela hora, estava passando por um momento tão difícil em termos físicos, que o seu suor foi transformando em gotas de sangue. E diz o texto que essas gotas de sangue caíam na terra e escorria, porque não era pouco suor, não. Não era pouco sangue que estava saindo dos seus poros, não. O sofrimento dele, a agonia dele era tão grande que ele chegou a orar, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, livra-me dessa situação, livra-me deste momento. Ele sabia que ele veio para aquilo, mas ele, diante da agonia, e muitas vezes diante do sofrimento, aquelas pessoas do bem até pensam, eu vou cruzar os braços, eu vou sair desse lugar, vou mudar desse país. Não dá. Jesus teve esse momento de dor, teve esse momento de tristeza. Ele, praticando o bem, é condenado para livrar as pessoas do mal, para que elas pudessem continuar na prática delas. Não ter alguém que contrapôs, não ter alguém que seria uma luz iluminando e mostrando a realidade daquelas pessoas más. E ele, sofrendo naquela hora, faz esta oração, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E ele orou intensamente, ele não foi uma oraçãozinha, não, foi oração. O texto diz que orando intensamente, orou com todas as suas forças de fé, naquela hora pedindo, Senhor, passa de mim este cálice. Mas eu vejo aqui uma oração que não foi respondida. Eu agradeço a Deus por não ter respondido, por não ter atendido, por não ter liberado aquilo que era pedido naquela oração. Ah, mas toda oração que se faz a Deus, ele não responde? Não, existem orações que ele não responde. Essa é uma delas. Jesus orou intensamente e não foi uma oraçãozinha só de boca para fora, não. Foi tão profunda que ele suou sangue, pedindo, Senhor, tenha misericórdia, passa de mim esse cálice. Deus não respondeu esta oração. Às vezes, momentos da nossa vida, Deus não responde a oração, porque lá na frente Ele tem alguma coisa para mostrar ou para fazer, e que se respondesse a oração, Ele não poderia fazer aquilo lá. Se Ele respondesse a oração de Jesus, Jesus não iria à cruz. Eu, você, nenhum de nós teríamos alcançado o perdão para os nossos pecados. Se Jesus tivesse a oração respondida, ele não ia morrer naquela cruz, pagando o preço que era necessário para resgatar o ser humano da condenação eterna. E aí, Deus não respondeu a oração de Jesus. Ele orou, pediu, insistiu, mas Deus se silenciou, não respondeu. O que aconteceu? Foi condenado, foi levado à cruz, morreu, foi sepultado. Para alguns, acabou, zerou, não tem mais. Para aqueles que condenaram porque o que Jesus fazia confrontava, o bem que Jesus fazia confrontava com o mal que eles faziam, disseram, olha, nós estamos livres para continuar a nossa prática, nós estamos livres para continuar fazendo o mal, nós estamos livres para viver a vida que queremos. Mas eles não esperavam com um grande milagre, o milagre da ressurreição. Jesus ressuscitou. Veja porque Deus não respondeu a oração de Jesus. Primeiro, porque ele precisava morrer por mim e por você. Segundo, que Deus estava preparando
uma saída honrosa. Ah, que maravilha! A ressurreição entre os mortos para nunca mais morrer. Jesus ressuscita dos mortos e esse povo todo fica em polvorosa porque agora não é um Cristo sujeito a ser morto, é um Deus que está vivendo, reinando e manifestando a sua graça, da sua glória e do seu poder. Então veja, a oração de Jesus não foi respondida. Talvez você já fez alguma oração que não foi respondida. Mas a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. No momento certo, você saberá por que esta oração sua hoje não está sendo respondida. Porque Deus tem algo forte, Deus tem algo maior, Deus tem algo mais precioso preparado lá na frente, esperando por você. Abra seu coração para andar com Cristo, para servir a Cristo. E nunca pare de orar a Ele, porque mesmo que Ele não responda, naquele momento que você ora, o que você pede, saiba, Ele está preparando uma bênção maior para a sua vida, assim como para Jesus. Ele não ouviu aquela oração, deixou Jesus ser morto, mas preparou a ressurreição. E a força do cristianismo está no Cristo vivo, no Cristo que reina pelos séculos dos séculos, no Cristo que pode todas as coisas. Chegou o momento, quero ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar bênçãos sobre a sua vida. Oremos juntos? Senhor, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas as pessoas que oram comigo. Todas as pessoas cujos nomes têm chegado para mim. E peço que o Senhor esteja olhando a necessidade de cada pessoa agora. Onde esta pessoa está, manifesta a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder. Opera o milagre, cura, seja câncer, seja insuficiência renal, seja uma taquicardia, seja o mal que esteja manifestando agora na vida desta pessoa. Eu repreendo no nome de Jesus e declaro cura, declaro alegria, declaro paz, declaro bênçãos, declaro vitórias. Se com os teus filhos, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Vou esperar você aqui neste domingo, 10 da manhã e 7 da noite. 2 cultos especiais para juntos vivermos as bênçãos de Deus. Bom final de semana para você, um abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus. E encerrando o programa, diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.